Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para juntos discutirmos mais uma aula do curso básico de Eletricidade e Magnetismo para graduandos. Na aula de hoje nós temos como objetivo de aprendizagem calcular a força elétrica resultante sobre uma carga pontual. Então se ajeita aí e vamos embora para mais uma aula. Agora, turma, resolver um exercício que vai ilustrar uma aplicação extremamente interessante da lei de Coulomb. Vamos embora. A questão ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra duas partículas positivamente carregadas situadas em pontos fixos do eixo x. As cargas são Q1 igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e Q2 igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Perceba que tanto a partícula Q1 quanto a partícula Q2 são partículas positivas. Já a distância entre as cargas é de R igual a 0,02 metros. Determine o módulo, a orientação da força eletrostática exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Novamente, ele pede para você determinar o módulo e a orientação da força eletrostática exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Essa é a letra A da nossa questão. A nossa questão ela tem três letrinhas, A, B e C. Então vamos começar a brincadeira resolvendo esta letra A, que por sua vez, já que é para determinar a força elétrica, lembre-se que a força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, calcular a força resultante é simplesmente determinar a soma de todas as forças. E somar forças é somar vetores, já que a força é uma grandeza vetorial. Então vamos ficar atentos que aquilo que a gente estuda em decomposição de vetores, aquela abordagem, aquela notação de vetores, ela será aplicada aqui para resolver esse problema. Então veja só, inicialmente a gente vai se preocupar em analisar o problema em uma única dimensão, que seria a direção x. Ele diz que essas duas partículas Q1 e Q2 estão ao longo dessa direção x. Na figura, nós já podemos considerar o nosso sistema de referência, onde o eixo x ele é positivo, apontando aqui na direção horizontal para a direita. Então, esse é o sentido do eixo x positivo. E aí nós temos duas partículas ao longo do eixo x separado por uma distância r, onde r vale 0,02 metros. E nós queremos determinar a intensidade e a direção da força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Então, novamente, turma, olha só, queremos calcular a força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Lembrando, de acordo com a notação que a gente está trabalhando aqui, esse segundo subíndice aqui representa a partícula que está exercendo a força. Enquanto, turma, que esse primeiro subíndice representa a partícula que está sofrendo a ação da força. Consequentemente, nós vamos representar geometricamente o vetorzinho sempre em cima da partícula que está sofrendo a ação da força, que nesse caso é a partícula 1, já que o problema pede para calcularmos a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Então, o vetorzinho você representa onde? Sobre a partícula que está sofrendo a ação da força. Lembrando que esse vetor tem que estar conectado sempre ao longo da direção reta que liga, que conecta essas duas partículas, que nesse caso vai ser esse eixo x. Então a gente vai representar o vetorzinho sobre a partícula 1 que está sofrendo a ação da força, e esse vetorzinho tem que estar nesta configuração, ao longo dessa direção aqui, ao longo da direção x. Basta você identificar se esta força vai ser uma força de atração ou de repulsão. Lembrando que se a força for de atração, o vetorzinho você representa sempre aproximando a partícula que sofre a ação da força da outra partícula. Se, por exemplo, a força for de repulsão, aí você representa o vetorzinho sempre no sentido que vai afastar a partícula que está sofrendo a ação da força daquela partícula que exerce. Então veja só, como as partículas Q1 e Q2 possuem o mesmo sinal, então a força elétrica aqui vai ser uma força de repulsão. Portanto, o vetorzinho que você representa sobre a partícula 1 é um vetorzinho aqui, que representa uma força de repulsão. Logo, o vetor ele vai estar se afastando da partícula 2. Então, esse é o valor que nós queremos descobrir. Ou seja,
Queremos determinar a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Veja que a direção nós já acabamos de identificar. Nós acabamos de identificar geometricamente a direção e o sentido da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Percebam que essa força ela está apontando na direção horizontal e no sentido negativo do eixo x. Então, o vetor F12, que representa a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, lembre-se que a leitura é de trás para frente, tá ok? Vai ser o seguinte, ó. Decompondo esse vetor em termos do vetor unitário, basta você pegar o módulo da força. Professor, o que significa pegar o módulo da força? É simplesmente você representar o F12 sem levar mais a setinha, já que você está pegando apenas a intensidade, a magnitude. Em contrapartida, você deve multiplicar esse módulo pelo vetor unitário que vai caracterizar a direção daquela força. Perceba que a força 12 está na direção x. E o vetor unitário que caracteriza a direção x é o vetor unitário y. Lembre-se que precisa você observar se esse vetor unitário y ele é positivo ou negativo. Para essa situação, lembrem-se que a direção x, o sentido positivo, está apontando para a direita. Consequentemente, o vetor F12 aponta para a esquerda. Logo, esse vetor unitário y ele é negativo, já que ele aponta no sentido negativo do eixo x. O sinalzinho de negativo você coloca aqui na frente, ó. Perfeito. Então, tranquilo. Feito a decomposição. Já que esta força está ao longo da direção x, ela tem apenas uma única componente, que é uma componente na direção x, caracterizada pelo vetor unitário y. E aí, professor, como é que a gente vai finalizar a resolução desse problema? Bom, para finalizar a resolução desse problema, agora sim, como é que nós vamos calcular a magnitude de F12? Pessoal, F12 é a força eletrostática entre a partícula 1 e a partícula 2. Essa força eletrostática ela pode ser determinada utilizando a lei de Coulomb, que nós estudamos anteriormente. Utilizando a lei de Coulomb, nós teremos o seguinte, ó, o vetor F12 é igual a menos qual a intensidade da força elétrica entre a partícula 1 e a partícula 2. Pela lei de Coulomb vai ser constante eletrostática multiplicado pelo produto entre as cargas, como as partículas que a gente está analisando aqui é a partícula 1 e a partícula 2, então vai ser o produto entre a partícula 1, a carga da partícula 1 e a carga da partícula 2, dividido pela distância que separa a partícula 1 da partícula 2. Veja que, geometricamente, a partícula 1 e a partícula 2 estão separadas por uma distância r, um r grande. Então, dividido pela distância ao quadrado. Uma coisa extremamente importante quando você está resolvendo a lei de Coulomb, trabalhando com a abordagem vetorial. Na hora que você está aplicando a lei de Coulomb para determinar a intensidade F2, lembrem-se que essa carga Q1 e essa carga Q2, elas entram nessa fórmula em módulos. Então você está considerando apenas o módulo das cargas, tá certo? Já que você está pegando apenas a intensidade da força. Consequentemente, você deve considerar o módulo das cargas. Nesse caso aqui, todas as duas cargas são positivas, não tem problema. Mas se uma delas fosse negativas, você ia pegar apenas o módulo, tá certo? Que é o valor positivo. E aí nós multiplicamos aqui pelo vetor unitário y. Agora nós vamos substituir, turma. Substituindo os valores, teremos que a força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, o vetor força vai ser igual a menos, quem é a constante eletrostática? Constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, que multiplica a intensidade da carga Q1, que foi dado no problema, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicado pela intensidade da carga Q2, que também foi dado no problema, que é 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido por quem? Dividido pela distância que separa essas duas partículas ao quadrado. A distância que separa elas é justamente a distância r. E r vale 0,02 metros. Então aqui, ó, distância ao quadrado, 0,02 elevado ao quadrado. Não esqueça agora de repetir o vetorzinho unitário que vai indicar a direção e o sentido desse vetor F12, beleza? Agora nós vamos simplesmente jogar tudo isso na calculadora científica.
Muito cuidado quando vocês estiverem utilizando a calculadora científica, tá certo? Eu gosto de dar um conselho para os meus alunos. Use e abuse dos parênteses, para não ter perigo de errar essas continhas aqui de eletricidade. Então temos aqui a calculadora, e vou colocar aqui, ó, todo esse cara que está no numerador, eu vou colocar entre parênteses. Então vou pegar aqui, ó, parênteses, menos 9, que multiplica 10 a nona. Se você quisesse omitir esse sinal de menos e colocar apenas no final, no resultado final, não tem problema, tá certo? Você colocaria apenas no resultado final. Mas aí eu vou deixar aqui, tá certo? Eu vou deixar aqui, ó, menos 9 multiplicado por 10 elevado à nona, 10 elevado à nona, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 10 elevado a menos 19. Multiplicado por 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. 10 elevado a menos 19. Muito bem. Então, temos aqui, ó, tudo que está no numerador, entre parênteses. Agora você divide por tudo que está no denominador. Quem é que está no denominador? 0,02 elevado ao quadrado. Então, você pode colocar aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, o resultado final para essa continha aqui vai ser, ó, menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24. Então, vou colocar o resultado final aqui, que deu igual vetor força, que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, é simplesmente igual a menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24 na direção I. Então, está aqui a nossa resposta para a letra A. A letra A, o vetor força, que representa a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, é simplesmente menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24i. O que essa resposta está nos dizendo? Está dizendo o seguinte, que a intensidade da força é 1,152 vezes 10 elevado a menos 24 newtons. E a direção dessa força é a direção x, só que apontando no sentido negativo. Com essa resposta, a gente já está ilustrando o módulo e a orientação da força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Vamos agora para a letra B. Considere agora que você tem uma figura idêntica à anterior, só que o que vai acontecer é que você vai incluir uma terceira partícula ao longo desse eixo x e entre as partículas 1 e 2. Essa partícula 3, ela tem uma carga de menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb e está a uma distância 3r sobre 4 da partícula 1. Determine a força eletrostática total sobre a partícula 1. Nesse caso, ele pede para determinar a força que a partícula 2 e 3, que seria a força total, estão exercendo sobre a partícula 1. Primeiro você tem que identificar quem é a partícula que sofre a ação da força. A partícula que está sofrendo a ação da força é a partícula 1. E aí você quer determinar a força total que essas duas partículas, 2 e 3, vão exercer sobre a partícula 1. E aí você pode analisar separadamente a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, aí você representa geometricamente, e depois você representa a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1, representa também separadamente de forma geométrica. Então veja só, turma, a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, como essas partículas elas têm o mesmo sinal, essa força é uma força de repulsão. Então podemos representar a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1 através desse vetorzinho. Então esse vetorzinho representa a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, tá ok? Uma força de repulsão. Então o vetorzinho ele tem que estar apontando de tal forma a distanciar a partícula 1 da partícula 2. Beleza, beleza. Agora nós vamos representar geometricamente a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1. Novamente, quem está sofrendo a ação da força é a partícula 1. Portanto, sobre a partícula 1 é que nós vamos representar o vetorzinho, tá certo? Geométrico. Então, geometricamente o vetor será representado sobre aquela partícula que está sofrendo a ação da força.
Nesse caso, os sinais das partículas Q1 e Q3 são opostos, e a gente sabe que partículas com sinais opostos, elas se atraem. Então, a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1 é uma força de atração. Esse vetorzinho ele é representado sobre aquela partícula que sofre a ação da força, e nesse caso, como a força é de atração, você representa geometricamente o vetorzinho de tal forma a atrair a partícula 1 da partícula 3, a aproximar elas duas. Esse vetorzinho aqui representa a força que a partícula 3 está exercendo sobre a partícula 1. Nós queremos, no final das contas, determinar a força total que a partícula 2 e 3 estão exercendo sobre a partícula 1. Então, no final das contas, turma, a gente quer determinar quanto vale a força total exercida sobre a partícula 1. Lembrando que essa força total seria a soma da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, então seria F12, a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, somado com a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1, somado com a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1. Para calcularmos a força resultante sobre a partícula 1, basta nós somarmos a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1 e a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1. Só que isso é uma soma vetorial. E para somar vetorialmente, a gente precisa antes decompor esses vetores em termos dos vetores unitários, ok? I e JK. Aqui a gente vai preocupar apenas com a direção x. O vetor unitário que vai caracterizar a direção x é o vetor unitário I. Neste problema, na letra B, nós vamos continuar trabalhando apenas em uma direção, caracterizada pelo vetor unitário I. Vamos passar para o próximo slide para poder resolver essa soma vetorial. Então, queremos determinar a força total exercida sobre a partícula 1, vetorialmente falando. Essa força total vai ser a soma da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, mais a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1. Dando continuidade, F1 total, força resultante sobre a partícula 1, será igual. Quem é F12? F12 é justamente esse vetorzinho que aponta na direção x, só que no sentido negativo. Então, para decompor ele, vai ficar simplesmente o seguinte, ó, o módulo F12 multiplicado pelo vetor unitário que caracteriza a direção x, que é o vetor unitário I. Então, vai ficar módulo de F12 multiplicado pelo vetor unitário I, só que esse I ele vai ser negativo, haja visto que o vetor F12 aponta no sentido negativo do eixo x. Vamos agora decompor o vetor F13. Quem vai ser o vetor F13 em termos do vetor unitário I? Vai ser o módulo F13 multiplicado pelo vetor unitário I, tá certo? Já que a gente está trabalhando com a direção x, só que esse vetor unitário I, ele agora é positivo. Por quê? Porque F13 aponta no sentido positivo do eixo x. Então aqui nós temos um sinal positivo. Beleza, agora nós vamos substituir quem é F12 e quem é F13 em termos da lei de Coulomb. Então, substituindo a lei de Coulomb, nós teremos o seguinte: força total sobre a partícula 1 vai ser igual a menos a intensidade da força F2, que utilizando a lei de Coulomb é simplesmente K, que multiplica o produto entre a carga Q1 e a carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. A distância da partícula 1 à partícula 2 elevado ao quadrado. A distância da partícula 1 até a partícula 2 é justamente aquela configuração inicial que nós trabalhamos na letra A. Então, na letra A distância da partícula 1 para a partícula 2 vale R. Então, não devemos esquecer que essa distância aqui, da partícula 1 para a partícula 2, vale R grande. Então, R ao quadrado. Tudo isso multiplicado pelo vetor unitário I. Agora, nós vamos pegar essa segunda parte aqui, ó, calcular a intensidade da força entre a partícula 1 e a partícula 3. Então, aplicando a lei de Coulomb, essa força elétrica dada pela lei de Coulomb vai ser constante eletrostática. Aí você pega o módulo da carga Q1, multiplica pelo módulo da carga Q3 e divide pela distância que separa essas duas partículas ao quadrado. Lembrando que a distância que separa a partícula 1 da partícula 3 é 3R sobre 4. Então, aqui vai ficar, ó, 3R sobre 4, tudo isso elevado ao quadrado, multiplicado pelo vetor unitário I. Beleza, agora nós vamos substituir os valores. Substituindo os valores, a força total
sobre a partícula 1 será menos constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, é um valor tabelado, multiplicado pelo módulo da partícula Q1. Então, Q1 tem uma intensidade que foi dada lá na letra A, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, como a gente está trabalhando em módulo, eu já vou considerar aqui o valor positivo, tá certo? Nesse caso, Q1 já era positivo. Multiplicado pelo módulo da partícula Q2. Q2 também é uma partícula positiva. De acordo com o problema, vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Então, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido por R ao quadrado. R vale 0,02 elevado ao quadrado. Muito bem, então essa primeira parte aqui, ó, multiplicado pelo vetor unitário I. Nós já substituímos. Agora nós vamos substituir esse segundo termo. Segundo termo, ó, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, multiplicado pelo módulo de Q1, que a gente já sabe que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicado pelo módulo de Q3. Q3 ó, é menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Só que a gente vai pegar em módulo. Pegando em módulo, então fica todo mundo aqui positivo. Quando eu falo todo mundo, é na verdade esse cara aqui, ó. Esse menos 3,2 a gente considera positivo. Então fica 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. E agora, professor, agora a gente vai dividir por 3R sobre 4. Lembrando que 3 que multiplica R, o R vale 0,02, tudo isso dividido por 4. Lembre-se que essa distância aqui ela deve ser elevada ao quadrado. Beleza, ó, multiplicado pelo vetor unitário I. Agora é só usar a calculadora. Usando a calculadora, esse primeiro termo nós já calculamos na letra A. Então, quem quisesse já poderia ter substituído anteriormente esse valor aqui do primeiro termo, que já foi determinado na letra A. Então, na letra A, nós já determinamos o vetor F12. O vetor F12 ele foi calculado na letra A e deu menos 1,152 vezes 10 a menos 24. Então, vamos colocar aqui, ó. Esse valor aqui vai dar menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24 na direção I. Agora vamos resolver esse segundo termo aqui, ó. Então, mais, jogando isso na calculadora, vamos fazer juntos, tá certo? Fazendo juntos, vamos pegar aqui a calculadora científica. Pegando aqui a calculadora científica, para resolver esse segundo termo, nós temos, ó, vamos colocar todo esse cara do numerador entre parênteses, que é 9 vezes 10 elevado a nona, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, elevado a menos 19, que multiplica 3,2 vezes 10 elevado também a menos 19. Menos 19. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fechar esse parênteses, tá certo? Indicando todo esse numerador. E aí, ó, esse numerador você divide. Aí vou colocar o denominador entre parênteses. Aí aqui no denominador vai ficar, ó, 3, que multiplica 0,02, dividido por 4. Dividido por 4. Só para não confundir, como eu brinco, use e abuse dos parênteses, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir esse primeiro parênteses e um segundo parênteses. Vocês vão entender o porquê agora. Para esse segundo parênteses, eu vou colocar 3, que multiplica 0,02, fecha parênteses. Agora, ó, dividido por 4. Dividido por 4. Beleza. Agora eu vou fechar aquele primeiro parênteses que eu abri. Por quê? Porque esse camarada ele deve ser elevado ao quadrado. Então tudo isso é elevado ao quadrado. Agora sim, agora a gente determina quanto é que vai dar isso. Isso daqui vai ser igual a 2,048 vezes 10 a menos 24. Então, substituindo aqui, nós temos o seguinte resultado. 2,048
vezes 10 elevado a menos 24 na direção I. Beleza, professor. E agora? Agora você percebe que você tem dois termos que apontam na mesma direção. Ó. Esse primeiro termo é ao longo da direção I, o segundo termo também é ao longo da direção I. Já que você está trabalhando na mesma direção, então você pode operar esses dois vetores sem problema nenhum. Então você pode somar ou subtrair eles. Para isso nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar esses termos aqui e nós vamos operar eles colocando o I em evidência. Fazendo isso, nós obtemos o seguinte valor. Força total sobre a partícula 1 será igual. Então, colocando o I em evidência, joga na calculadora científica. Vamos fazer isso novamente juntos pela calculadora científica. Então, com a calculadora científica, você vai colocar o seguinte, ó. Coloca esse primeiro termo, que é menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24. E agora você vai somar. Vamos colocar entre parênteses, turma, seguindo aquela ideia, né? Aquela ideia, use e abuse dos parênteses. Então, entre parênteses, menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24. Beleza, entre parênteses. Aí agora nós vamos somar. Somar com quem, professor? Com 2,048 vezes 10 elevado também a menos 24. Quanto é que vai dar essa soma aqui? A soma vai dar 8,96 vezes 10 a menos 25. Então, representando aqui essa resposta final vai dar igual força total sobre a partícula 1, vetorialmente falando, é simplesmente 8,96 vezes 10 elevado a menos 25 na direção I. Então perceba que com essa resposta você já está representando o módulo e a direção da força resultante sobre a partícula 1. Então o módulo vale quanto? 8,96 vezes 10 a menos 25 newtons. Então essa é a intensidade da força total sobre a partícula 1. E a direção, professor? A direção é caracterizada pelo vetor unitário I. O vetor unitário I indica a direção x. Como é positivo aqui na frente, então você está trabalhando o quê? Direção x, sentido positivo. Então, essa força resultante aponta na direção positiva do eixo x. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai para a letra C para finalizarmos este nosso problema. A letra C vai dizer o seguinte, ó, considere agora a existência de uma partícula 4 com carga Q4 de menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb e está a uma distância 3r sobre 4 da partícula 1 e está em uma reta que faz um ângulo de 60 graus com o eixo x. É isso que vocês podem ver aqui. Ó. Nós temos uma partícula Q4 que está a um ângulo de 60 graus com o eixo x, tá certo? Em relação a essa reta que conecta Q1 e Q4, onde a distância da partícula 4 até a partícula 1 foi dado aqui, que vale 3r sobre 4. Aí determine a força de atração eletrostática exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 4. Na verdade, a força de atração ou repulsão eletrostática que a partícula 2 e 4 vão exercer sobre a partícula 1. Então, basicamente, ele quer que você determine a força total sobre a partícula 1. Só que essa força total nada mais é que a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, somado com a força que a partícula 4 vai exercer sobre a partícula 1. Então, a soma dessas duas forças me dá a força resultante sobre a partícula 1. Lembrem-se que a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, nós já determinamos na letra A. Então, o que nós precisamos resolver aqui é a força que a partícula 4 exerce sobre a partícula 1. Que, por sua vez, o que vai diferir do que nós já estudamos na letra A e na letra B é que essa força ela vai estar numa direção inclinada. Então, veja só, a força que a partícula 4
exerce sobre a partícula 1, já que elas têm sinais diferentes, os opostos se atraem. Quem está sofrendo a ação da força? Quem sofre a ação da força é a partícula 1. Então, o vetorzinho você representa sobre a partícula 1. E essa força é de atração. Lembre-se que a direção da força sempre vai ser ao longo daquela reta que conecta as duas partículas. Então, a direção dessa força aqui vai ser essa daqui, ó. Então, essa representa a força que a partícula 4 está exercendo sobre a partícula 1. E essa força, como vocês podem ver, ela está inclinada em relação a esse sistema de referência que foi dado no problema. Então, agora nós vamos trabalhar um problema em duas dimensões. Então, a decomposição que nós devemos fazer aqui é uma decomposição em um plano, uma decomposição em duas dimensões. Consequentemente, vocês devem lembrar que como esta força F14 está inclinada, ela vai ter uma componente na direção x, que nós podemos chamar de F14x, e vai ter uma componente na direção y, que nós podemos batizar de F14y. De tal forma que a força resultante aqui pode ser escrita da seguinte maneira. Olha só, força resultante sobre a partícula 1 será simplesmente a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, que já foi calculado anteriormente, mais a força que a partícula 4 exerce sobre a partícula 1. Mas quem é esse vetor F14? O vetor F14 é simplesmente a soma vetorial de F14x com F14y. Então, feito a decomposição do vetor F14, ela vai ter duas componentes vetoriais, uma na direção x e a outra na direção y. Resolvendo isso, nós vamos obter o seguinte, veja só. Então, a força total sobre a partícula 1 vai ser igual a F12, que já foi calculado anteriormente, mais, pessoal, quem é o vetor F14x? Fazendo a decomposição em termos do vetor unitário, basta você pegar o módulo F14x. Professor, o que é pegar o módulo? É você pegar a intensidade do vetor. Então, você repete o vetor sem levar a setinha do vetor. Em seguida, você multiplica pelo vetor unitário na direção que ele está apontando. Ele aponta na direção x no sentido positivo. O vetor unitário que caracteriza a direção x é o vetor unitário y. E ele é positivo, então você já colocou o sinalzinho positivo aqui na frente. Agora vamos decompor esse vetor F14y, ou melhor, vamos representar essa componente vetorial F14y em termos do vetor unitário. Para isso você pega o módulo do F14y e multiplica pelo vetor unitário que vai caracterizar a direção y, que é o vetor unitário j. Esse j ele vai ser positivo, uma vez que o vetor F4y aponta no sentido positivo do eixo y. Então aqui ó, nós temos também positivo. Beleza, e agora, professor? Agora sim, agora a gente vai aproveitar e fazer o seguinte, ó, representar essas componentes, que agora são componentes escalares, em termos do ângulo que a força faz com o eixo. Que nesse caso ele diz aqui que o ângulo que a força F4 faz com o eixo x é o ângulo θ. Esse ângulo θ é 60 graus. Sempre que a componente escalar estiver encostando no ângulo, ela está associada ao cosseno. Quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Já aquela componente que está oposta ao ângulo, ela está associada ao seno. Então, veja só como é que vai ficar aqui. Ó. Passando para o próximo slide, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, a força total sobre a partícula 1 será igual. Então, temos aqui ó, F12, vetor F12, vetor F12, que por sua vez nós já sabemos quanto vale. Vamos pegar logo o valor desse vetor F12. O vetor F12, ele vale quanto? Ó? Ele vale menos 1,152 vezes 10 a menos 24i. Então, substituindo o valor de F12, menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24 na direção i. Então, esse daqui é o vetor F12. Mais F14x, que escrevendo em termos do ângulo, ó, quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Então, F14x está associado ao cosseno de θ. Aí você escreve mais F14, que multiplica pelo cosseno de θ, porque quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Tudo isso na direção i. Agora vamos para a próxima componente, ó, mais F14y.
F14Y está do outro lado, oposto ao ângulo. Portanto, está associado ao seno. Então, vai ficar F14 que multiplica o seno de θ na direção J. Beleza. Vamos lá. Dando continuidade aqui, nós temos o seguinte, turma. Substituindo agora os valores, nós teremos F total, ou seja, força total sobre a partícula 1 vai ser igual a menos 1,152 vezes 10 a menos 24 na direção I, somado com F14. Professor, quem é a intensidade da força F14? Utiliza a lei de Coulomb. A intensidade da força F14 vai ser constante eletrostática, aplicando a lei de Coulomb, produto entre as cargas Q1 e a carga Q4, tudo isso dividido pela distância entre a partícula 1 e a partícula 4 elevado ao quadrado. A distância entre a partícula 1 e a partícula 4 é 3R sobre 4. Então aqui vai ficar, ó, 3R sobre 4 elevado ao quadrado, vezes o cosseno de θ na direção I. Eu vou colocar esse F14 vezes o seno de θ na direção J aqui embaixo, porque muito provavelmente está tampando aqui com esta minha câmera. Então, colocando aqui embaixo, nós vamos ter. Quem é a intensidade F14? Nós já vimos que, aplicando a lei de Coulomb, é produto entre as cargas Q1 e Q4, pegando em módulo, dividido pela distância entre a partícula 1 e a partícula 4, que é 3R sobre 4, elevado ao quadrado, vezes o seno de θ na direção J. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte, olha só. Força resultante sobre a partícula 1, substituindo os valores, será igual a menos 1,152 vezes 10 a menos 24 na direção I, mais, quem é a constante eletrostática? 9, vezes 10 a nona, que multiplica o módulo de Q1. Quem lembra quanto é que vale o módulo de Q1? Q1 vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, Q1 vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplica Q4. Q4 vale menos 3,2 vezes 10 a menos 19, só que você pega em módulo. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 19, que é o valor do módulo de Q4. Beleza, e agora você divide todo esse camarada por 3R sobre 4. Quem é R é 0,02. Então, 3 que multiplica 0,02 sobre 4 é elevado ao quadrado. Vezes o cosseno de θ. Quanto vale θ? Θ vale 60 graus. Então, cosseno de 60 na direção I. Na direção I. Agora nós vamos representar esse camarada aqui, ó. Fazer a substituição desta componente na direção J. Vou tentar escrever aqui, viu, turma? Então, tentando escrever aqui, nós temos mais constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, módulo de Q1, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica o módulo de Q4, que é 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso multiplicado pelo seno de 60, não é isso? Ó, seno de 60, na direção J, dividido 3R sobre 4 ao quadrado. Vamos tentar colocar aqui, ó, 3 que multiplica R, que é 0,02, sobre 4 elevado ao quadrado. Então, turma, olha só, vamos repetir primeiro aqui, ó, esse primeiro termo, que é menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24 na direção I. Beleza. Agora, vamos jogar esse segundo termo aqui na calculadora científica, tá certo? Todo esse camarada que está no numerador, eu vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar 9, esse segundo termo, 9 vezes 10 elevado a nona, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplica
3,2 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplica cosseno de 60. Então, vezes o cosseno, tá vendo aqui, ó, cosseno de 60. É importante que a sua calculadora esteja configurada para graus, porque essas continhas de seno e cosseno precisam estar com o ângulo em graus, tá certo? Então, cosseno de 60. Aí fecha o parênteses que você abriu. Tudo isso dividido por quem? Dividido, vou abrir dois parênteses para colocar, ó, 3 vezes 0,02 dividido, aí fecha parênteses, ó, dividido por 4. Agora fecha o outro parênteses para colocar elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Calculando isso daqui, turma, nós vamos ter o seguinte resultado, ó, 1,024 vezes 10 a menos 24. Então vamos colocar isso daqui, vamos substituir já. Substituindo, nós temos que esse camarada todinho aqui, ó, nós acabamos de jogar na calculadora, deu quanto? Deu 1,024 vezes 10 elevado a menos 24 na direção I. Então esse foi o resultado. Agora vamos jogar aquele segundo termo na calculadora, tá certo? Qual o segundo termo, professor? O segundo termo é esse camarada aqui, ó, esse último aqui que está escondidinho. Então, jogando ele na calculadora, que é o que está faltando aqui, então vamos fazer isso agora. Abre parênteses, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplica seno de 60, aí fecha aquele primeiro parênteses que você abriu, aí dividido, abre dois parênteses, aqui vai ficar 3 vezes 0,02, fecha parênteses, dividido por 4, e agora tudo isso é elevado ao quadrado. Isso vai dar igual a 1,7736, vamos pegar apenas até a quarta casa decimal, vezes 10 elevado a menos 24. Então, 1,7736 vezes 10 elevado a menos 24. Então, o resultado aqui, para esse outro termo, deu igual. Vou colocar aqui embaixo, para não tampar com a minha câmera. Então, isso daqui deu 1,7736, pegando apenas até a quarta casa decimal, vezes 10 elevado a menos 24 na direção J. Beleza? Bom, e finalizando agora, o que é que nós vamos ter aqui? Lembre-se que a gente só pode somar aqueles caras que estão na mesma direção. Então, I com I eu posso somar e J com J. Se você olhar, aqui nós temos esse primeiro termo que está na direção I e o segundo termo também na direção I. Então, a gente pode operar eles dois. Então, vai ficar a força total sobre a partícula 1, vetorialmente falando, será igual. Jogando isso na calculadora científica, a gente tem, ó, vamos colocar entre parênteses, esse primeiro termo que está na direção I, que é menos 1,152 vezes 10 elevado a menos 24. Menos 24. Fecha parênteses, somado com esse segundo cara, que é 1,024 vezes 10 elevado a menos 24. Fecha parênteses. Isso daqui vai dar igual a menos 1,28 vezes 10 a menos 25. Então, substituindo, nós temos menos 1,28 vezes 10 elevado a menos 25 na direção I. E esse segundo termo não tem com quem somar, porque só tem ele na direção J. Então basta você repetir.
mais 1,7736 vezes 10 elevado a menos 24 na direção J. E com isso a gente determina o vetor resultante sobre a partícula 1. Então, a força elétrica resultante sobre a partícula 1, exercido pela partícula 2 e pela partícula 4, é menos 1,28 vezes 10 a menos 25 na direção I, mais 1,7736 vezes 10 elevado a menos 24 na direção J. Se você for representar vetorialmente em duas dimensões, esse vetor ele vai estar em que quadrante? Então, se você representar aqui, no sistema de referência bidimensional, esse vetor ele tem componente x negativa e componente y positiva. Logo, esse vetor resultante ele tem que estar apontando aqui em alguma direção neste segundo quadrante. Então, esse daqui representa geometricamente a força total sobre a partícula 1, que tem componente x negativa e componente y positiva. Tem como você determinar esse ângulo aqui, tá certo? Tranquilamente, que é encontrar a direção da força resultante, e tem como você determinar também a intensidade dessa força resultante. Nesse problema, a gente vai ficar apenas em calcular o vetor força resultante sobre a partícula 1. Então, basta determinar aqui esse vetor, que representa a força resultante, que está atuando sobre essa partícula 1. Beleza? E com isso, turma, nós finalizamos esta nossa aula de hoje, determinando o vetor resultante, que representa a força que a partícula 4 exerce sobre a partícula 1, somada com a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Com isso, turma, nós finalizamos mais uma aula de hoje. Quero agradecer imensamente a todos que assistiram essa aula, dizer que eventuais dúvidas podem deixar nos comentários que eu estarei prontamente respondendo todas as perguntas. Lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.